É. eu sei que parece, soa estranho, né? Como é que o português no exterior vai me ajudar a salvar o meu relacionamento? Mas Uhum. sabe o que que é, Mi? É que Hum. assim, eu já contei, né, em outra live aí, em outro momento por aí, que eu sou divorciada. E uma das coisas que eu acho que influenciou muito Uhum. na crise do nosso relacionamento, além de outras questões, mas esse foi um fator que pesou muito Tá. na qualidade do relacionamento. O quê? Você conhece o seu marido ou a Uhum. sua esposa, de repente, aqui no Brasil, Tá. tá? Ou você aqui e a pessoa lá, e vocês acabam se encontrando e se relacionando, mas a pessoa te conhece em uma versão sua, onde você está no seu país, então você de repente é independente, você trabalha, Uhum. você tem a sua vida social, você tem seus amigos, seus familiares, e quando você vai para um novo lugar, que este novo lugar é o lugar do seu parceiro, Uhum. do seu marido ou da sua esposa, a Uhum. coisa se inverte. Uhum. Então, as pessoas, aquilo de repente que aproximou você, que fez você admirar aquele parceiro ou aquela parceira, quando você vai para um país novo, nossa, você está começando do zero uma Uhum. vida. E Uhum. se você não estiver preparado para isso, a coisa acaba refletindo, respingando no relacionamento. Por quê? Quando você muda para um país diferente, você passa a se sentir mais vulnerável, Uhum. você passa a depender de coisas muito pequenas, às vezes, para o dia a Uhum. dia, na qual você não está acostumado. Você Uhum. começa a ter que precisar solicitar o seu marido, de repente, para resolver um problema que você, no Brasil, resolveria tranquilamente. Às Uhum. vezes, até de ir buscar o seu filho na escola, ou fazer uma compra de supermercado, Uhum. ou ir para a farmácia, coisas rotineiras que normalmente você podia fazer, Uhum. independente de você trabalhar ou não fora, que passa a ter um peso maior ali na responsabilidade da pessoa. Além do que, Uhum. essa questão sua também da autoestima. Tá. Isso abala a sua confiança, né? Uhum. Então, e também abala a forma como o outro te vê. Uhum. Então, o outro, de repente, ele não te reconhece mais nesse novo país, porque de Uhum. fato você tem que se adaptar a coisas internas, saudade, né? É, a sua cultura ser diferente das outras pessoas, então às vezes você cometer uma gafe por não Uhum. saber, Uhum. né? De repente o seu marido se envergonhar de alguma coisa, uma coisa que para você era tão natural no seu país de origem, mas lá é um absurdo. Ou o contrário, Uhum. né? Se for a esposa, estou falando o marido, porque eu estou Uhum. contando uma referência minha, mas isso pode acontecer ao contrário também. Então, quando isso acontece, esse relacionamento ele tem que ser revisto. Uhum. E se a gente não tiver essa noção, a gente corre mesmo o risco de se desencantar, Uhum. né? Por quê? Porque aí você vai esbarrando em questões tipo, quando você gosta ou ama uma pessoa e está num relacionamento com essa pessoa, eu acho que um pilar muito importante é a questão da admiração, por exemplo, que um Uhum. tem do outro, né? Que conecta. E de repente aquela pessoa que você admirava está parecendo o seu carrasco, porque ele não está percebendo que você tem as suas necessidades Uhum. e que você também não consegue entender que ele não sabe que você tem as suas necessidades, porque ele não enxerga isso, ele está no ambiente dele. Uhum. Então, isso daí eu acho que reflete demais nessa questão do relacionamento especificamente. E eu tenho certeza que muitas pessoas passam por isso
porque não só eu passei, mas eu tive também amigas que sentiram essa mudança. E é Tá. muito pesada quando você está fora do seu ambiente. Você não tem um apoio familiar, você não tem os seus amigos próximos a você para conversar sobre o Uhum, assunto, né? uhum, E aí você vai se isolando cada vez mais, e isso mexe com a sua autoestima, isso mexe com a sua segurança, com a sua forma de lidar até com o seu parceiro uhum, nessa questão, porque a relação muda. O equilíbrio uhum, que existia, se existia, ou aquele combinado, né, anterior, uhum, ele sim. mudou, né? Uhum, Então, por isso que eu falo do português, por uhum, quê? Porque o português, ele te empodera na medida em que você já possui naturalmente, uhum, né? Você é um brasileiro ou uma brasileira nativa, isso está na sua bagagem, isso uhum, está na sua história, e uhum, você se instrumentalizar, poder, com um método, ensinar a sua cultura, o seu idioma, uhum, lá fora, te empodera. uhum, E ao te empoderar, uhum, te reequilibra, te coloca numa posição mais equilibrada ali. Você não está mais dependente uhum, sim, total. totalmente, né? Aham, Nem financeiramente e nem para um relacionamento com seus alunos. Você vai passar a conhecer outras pessoas, aham, locais. Talvez o fato de você conhecer essas pessoas te dê uma dimensão, uma visão que muitas vezes o comportamento do seu marido, que é novo para você, né, uhum, uma nova pessoa, ele não é pessoal, porque as outras pessoas agem dessa forma também, que era um lado que você não conhecia no uhum, seu país, como sim, também é um lado que ele não conhecia seu, de você morando em outro lugar, aham, né? Então, toda essa dinâmica, ela afeta o relacionamento. aham, E aí, assim, a- essa questão de você também ficar dependente, primeiro financeiramente, que eu acho para mim sempre foi muito desconfortável. Eu sempre fui uma pessoa que tive os meus recursos uhum, frutos do meu trabalho. certo. E aí passar a ter que ficar, para mim, é como se eu tivesse que ficar pedindo, né? Uhum, Ah, nós uhum, precisamos fazer compras, nós precisamos, não sei, sendo que uma uhum, coisa que para mim era nem uhum, cogitava de ter que perguntar, sim, sabe assim, claro. Uhum, fazer as unhas, uhum, ir num cabeleireiro, ir num dentista, coisas básicas que você uhum, geralmente é você que banca, né? certo. Aham, Agora, também tem pessoas que não, que já estavam acostumadas, que o marido era o provedor e ele era o único que trabalhava e a esposa ficava no lar, mas mesmo assim existe essa mudança. Porque uhum, mesmo você no lar, você no Brasil tem a sua autonomia também, você tem a sua uhum, rede de amigos, né? uhum, uhum. Você pode ir para uma padaria, para um mercado, para uma farmácia, você se vira Aham, mais. Então, isso é uma coisa que eu tenho certeza que não está no radar das pessoas, uhum, mas é uma brincadeira que eu acho que tem um fundo muito sério ali, que é uhum. essa questão de você poder se sentir valorizada. E se num primeiro momento Ah, você não consegue ter um emprego, né, você não consegue ter uma recolocação lá fora, uhum, o português, se você já estiver preparada, se você já tiver com uma metodologia, se você já souber como transmitir esse conhecimento, ele pode ser o seu grande aliado nesse sentido. olha, uhum.